Fala galera, eu sou o Moa, vamos fazer aí nosso episódio de hoje do Reaceleração do penúltimo GP de 2023 da Fórmula 1, o GP do Glamour, o GP de Las Vegas, então bora lá! E tivemos aí na última semana o GP do Glamour, o GP dos cassinos, o GP do dinheiro, porque a Fórmula 1 gastou dinheiro, viu, pra fazer esse GP. Tivemos o GP de Las Vegas. Em Las Vegas, lá na década de 70 a gente já teve GP, mas foi em outro lugar. E agora Las Vegas voltando como uma casa, né? Um dos GPs, uma das casas da Fórmula 1 nas temporadas todos os anos. E vai ficar por um bom tempo, para ser bem sincero. A Fórmula 1 tá entrando cada vez mais no mercado americano. Já tinha o GP em Austin, no Texas, agora começou com o GP de Miami e enfiou o GP de Las Vegas para dar mais visibilidade no mercado americano, que faz show, né? O americano dá show nos seus eventos esportivos, a gente sabe disso. E agora não foi diferente, né? Porém, a sexta-feira começou com uma vergonha. E o que aconteceu? No treino livre 1, lembrando que esse final de semana em Las Vegas foi um final de semana de programação normal, 3 treinos livres, um quali e uma corrida no domingo. O normal que a gente já conhece da Fórmula 1. Só que o treino livre 1 da sexta já começou com um problema, porque o nosso menino Carlos Sainz estava com a sua Ferrari normal, dando as suas voltas ali. De repente, do nada em uma das setas do circuito, ele tá andando, de repente a gente escuta um barulho no carro e o motor apaga, simplesmente apaga, e ele para o seu carro no meio da pista. E o que a gente pensou? Putz, a Ferrari de novo com problema de confiabilidade. Lembra no GP anterior, o GP do Brasil aqui em São Paulo, Interlagos, na volta na Formation Lap, na volta de apresentação antes do GP, a parte hidráulica do carro do Leclerc foi pro saco? Confiabilidade do carro, não foi um problema do Leclerc, foi um problema do carro aqui no Brasil, em Interlagos. E aí a gente pensou, putz, de novo a Ferrari com um problema de confiabilidade. Porém, na hora que a gente foi ver um pouco depois, né, depois que o Sainz parou o carro e a gente foi analisar, a gente viu que tinha um buraco na pista. Do nada tinha um buraco na pista. E o que era esse buraco? Era um bueiro, como é um circuito de rua em Las Vegas, é um bueiro que acabou que com a velocidade muito alta do carro de Fórmula 1 ali, o carro do Carlos Sainz acabou sugando, a gente pode dizer assim, a tampa desse bueiro. O concreto em volta ali acabou cedendo e acabou sugando a tampa desse bueiro, que é um perigo, né? Imagina se essa tampa sai andando pela pista, bate em outro piloto, imagina o perigo disso. Então o carro do Carlos Sainz acabou passando, tirando essa tampa do bueiro, e essa tampa acabou destruindo o carro dele, o assoalho e tudo ali por embaixo, né? Com isso, obviamente, o treino livre teve bandeira vermelha e, obviamente, o treino não voltou. Até aí, eu ia falar até aí tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Até aí, como foi continuando, a gente ficou esperando, eles começaram a consertar, né, tentar arrumar, porque algumas horas depois a gente ia ter o treino livre 2. E lembrando que no GP de Las Vegas, no horário local, o GP e todos os treinos iam acontecer todos à noite. Então iria acontecer no horário local, meia-noite, lá em Las Vegas, no horário de Las Vegas, meia-noite o treino livre 2. E aí foi passando os horários, o pessoal foi tentando arrumar, né, esse buraco, esse bueiro que estava na pista, tampar e fazer tudo certinho, e foi passando o tempo. Aí adiaram de meia-noite para 1h, adiaram para 2h da manhã e adiaram para 2h30 da manhã o treino livre 2. Só que aí teve um problema. Como os funcionários ali, né, que ficam na pista, seguranças, pessoal da alimentação, todo o pessoal que trabalha ali na Fórmula 1, nas regras dos Estados Unidos, na legislação, principalmente do estado ali da Califórnia, eles têm uma regra, né? Aí eu não sei em detalhes, mas em resumo eles têm uma regra que eles têm um horário definido de tempo de trabalho. E como foi adiando o treino livre 2, iria passar desse horário que os funcionários poderiam trabalhar. E aí qual foi a solução da Fórmula 1? Já que a gente não pode ter pessoal, segurança, pessoal da alimentação e tudo mais, para suportar o público,
vamos mandar o público embora. Essa foi a alternativa que eles acabaram chegando na decisão, porque se a gente mandar o público embora, não vai ter ninguém nas arquibancadas, e a gente pode mandar os funcionários embora sem problema. Só que aí entra em outro problema, né? Porque, pô, o pessoal pagou, pra ir na Fórmula 1 não é barato. O ingresso de Las Vegas é um dos mais caros, se não for o mais caro do ano da Fórmula 1. Já que eles colocaram muita grana, eles estão ganhando dinheiro no ingresso. E tem gente que vai, às vezes, em um dia só na Fórmula 1. Teve gente que talvez quer ter uma experiência e comprou só a sexta-feira. Imagina você que pagou uma fortuna de dinheiro, às vezes viajou para ver só esse dia, só a sexta-feira, para ter essa experiência. E aí você chega, você vê 8 minutos de treino livre 1, aconteceu a questão com o Carlos Sainz, e você não vê mais nada. Ainda é mandado embora, e a Fórmula 1 sabe o que fez? Deu um voucher de $200 pro pessoal gastar na loja da Fórmula 1. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Pode estar de brincadeira. Então, assim, tudo uma vergonha. A sexta-feira foi de vergonha pro GP de Las Vegas. Tanto que a Fórmula 1 nem divulgou muito tudo isso, imagens. Se você for ver as redes sociais da Fórmula 1, nem tem divulgado muito esse buraco na pista, o pessoal indo embora, nada disso. Ó, jogaram pra debaixo do pano. Então, a sexta-feira foi uma total vergonha. Depois eles até tentaram, né? Tamparam essa tampa de bueiro aí, tentaram, e o treino livre 2 aconteceu. Ainda bem que não teve mais nenhum problema em relação a esse bueiro. E obviamente que eles olharam todos os outros do circuito, porque tinha um monte. Circuito de rua, né? Ia ter. Depois a gente foi pro sábado, né? Passamos os treinos livres, não tivemos mais esse problema. Fomos pro sábado, tivemos finalmente o quali. E o quali foi bom, viu? Onde a gente teve algumas surpresas, que foram as duas McLarens saindo no Q1. No GP do Brasil, as McLarens não mandaram tão bem no comecinho também. Depois na sprint no GP acabaram mandando bem, principalmente o Norris. Ele até conseguiu pole pra sprint lá no Brasil. E agora pro GP de Las Vegas, parecia que as McLarens não iam mandar bem, que já saíram direto no Q1. O Mãozinha, o Stroll também saiu no Q1. Além do Ocon, que foi uma decepção nesse Q1, né? Nesse quali, que acabou saindo também. Depois no Q2 tivemos as duas surpresas na verdade, que foi o Hamilton saindo no Q2 e o Pérez também. O Pérez, na situação que ele tá, né? Disputando ali tava disputando o segundo lugar do campeonato com o Lewis Hamilton. Então, pô, ruim. Tem uma Red Bull, tá com a equipe campeã de construtores, campeã de pilotos, que é o Verstappen. Pô, ficar no Q2 de novo, triste. E a Mercedes, uma decepção, né? Mandou mal no Brasil e agora o Hamilton ficando no Q2 de novo, pô, já coloca a gente em dúvida. Será que esse carro se ajustou ou não se ajustou? Porque tava mandando bem, aí depois no Brasil mandou mal, e aí fica no Q2, no penúltimo GP do ano. Só que aí no Q3, isso que eu acabei de falar, caiu por terra, porque o Russell ficou na quarta colocação. E aí a gente, pô, não entendeu mais nada. O Hamilton fica no Q2, aí o Russell se classifica em quarto. Vai entender. Depois disso eu tenho que comentar, né? Leclerc foi pole, Max Verstappen ficou na terceira colocação, Carlos Sainz se classificou em segundo. Mas eu tenho que comentar uma coisa. Meus amigos, você sabe, eu não falei das Williams, né? Nem do Sargento Logan, o inimigo da última posição. O Sargento Logan e o Albon foram pro Q3. E os dois se classificaram em sexto e em sétimo. Inacreditavelmente, Logan Sargent se classificou em sétimo para um GP. É incrível. Só que tivemos um problema. Lembra que eu falei? Leclerc pole position, Sainz em segundo lugar, Verstappen em terceiro. Ótimo, né? Ótimo para Ferrari. Só que lembra aquele problema na sexta-feira do Carlos Sainz, que ele teve o carro dele destruído, que a gente comentou? Obviamente, né? Se ele teve o carro destruído, a Ferrari teve que trocar várias peças do carro, incluindo o motor. Porque destruiu o bueiro, a tampa lá, destruiu o carro. Só que, você bem sabe, tem limite de trocas. Todos os carros de Fórmula 1 têm um limite de trocas de várias peças. A Ferrari já tinha alcançado para esse ano. Pô, Las Vegas é o penúltimo GP. Então a maioria das equipes já alcançou o limite de troca de peças dos carros. E a Ferrari do Carlos Sainz também. Como o carro foi destruído pela tampa de bueiro, eles tiveram que trocar um monte de peça. Não tinham o que fazer. E aí sabe o que a Fórmula 1 fez? Ah, não, então beleza. Você trocou as peças? Então você vai ter uma punição de 10 posições no grid, Carlos Sainz, por causa dessa troca de peças.
O que pra mim é inacreditável, porque não foi uma culpa da Ferrari. Não foi uma coisa que eles quiseram pra ganhar performance. Foi um erro da pista. E aí diz a lenda, né? Diz a lenda que todas as equipes foram a favor de não dar essa punição pro Carlos Sainz. E a Mercedes foi contra. A Mercedes olhou e falou, não, tem que dar punição pra ele sim. E aí qual que é o contexto, né, pessoal? A Mercedes, antes do GP de Las Vegas, estava 20 pontos na frente da Ferrari no campeonato de construtores. Mercedes em segundo, Ferrari em terceiro lugar. Mercedes 20 pontos na frente. E ficar em segundo ou ficar em terceiro no campeonato de construtores significa muitos milhões de dólares a mais para sua equipe. Por isso que a Mercedes fez isso. Tanto que depois a gente vai comentar no final como que ficou essa diferença de pontos entre Mercedes e Ferrari. Mas é assim... Não era justo o Carlos Sainz tomar essa punição, mas a Mercedes estava olhando pro dela, né? O mais correto, eticamente, moralmente, vamos dizer assim, seria a Mercedes olhar e falar, meu, é injusto, né? Não vamos dar essa punição pro Sainz. Mas, às vezes, o dinheiro fala mais alto no mundo da Fórmula 1, que é de muita grana envolvida. E vamos aqui falar como ficou o grid de largada final, né, para esse quali. Então, Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo, porque o Carlos Sainz tomou as 10 punições que a gente falou. Russell em terceiro, Gasly em quarto. E olha só, as Williams foram para quinto e sexto lugar. Depois Bottas, Magnussen incrivelmente bem, Alonso em nono, Hamilton em décimo, Pérez em 11º e aí o Carlos Sainz que a gente falou em 12º, que tomou 10 punições. Hülkenberg, Ricardo 14º, Norris 15º, Ocon 16º, Zhou 17º, Piastri em 18º, Stroll na penúltima colocação e Tsunoda largando em último. E aí chegamos no domingo de GP da Fórmula 1. E aí, meus amigos, o pré-GP foi engraçadíssimo. Porque lembra aquele show que o americano faz, né? O norte-americano faz, mas principalmente em Las Vegas. E aí aquele narrador do UFC, eu esqueci o nome dele agora, mas aquele narrador do UFC foi anunciar, sabe aquele Drivers Parade, que é aquela apresentação que os pilotos fazem, aquela volta de apresentação, mas não com os carros de Fórmula 1, com carros clássicos, que eles têm um motorista, os pilotos, a dupla de pilotos de cada equipe sobe em um carro e eles dão uma volta pelo circuito acenando para os fãs ali e tudo mais que estão ali no autódromo. E aí, antes dos pilotos entrarem para os carros, esse narrador do UFC anunciou, como se fosse o UFC mesmo, com aquela gritaria, empolgação, anunciou a entrada de cada piloto. E meus amigos, na hora que ele foi anunciar a do Sérgio Pérez, foi muito The Office. Não sei se você assiste o seriado The Office, que é vergonha alheia o tempo todo. Esse foi o momento The Office, porque ele anunciou o Sérgio Pérez entrou com zero vontade disso tudo que estava acontecendo. O Sérgio Pérez não deve ter sido orientado, ele entrou perdidaço, ainda entrou com um cara gritando na cara dele, porque ele chegou e falou, Sérgio Pérez, mas aqui, ó, de distância, o rosto um do outro. Meu, muito vergonha alheia. E aí o Sérgio Pérez ficou com aquela risada sem graça, tipo, não sabendo o que ele faz. Depois que o cara anunciou ele, o Sérgio Pérez não sabia nem pra onde ia, e aí o narrador do UFC também ficou com a cara de sem saber o que fazer também. Gente, vergonha alheia total. Depois disso, a gente teve uma outra coisa ainda, que foi o carro que iria levar o Lewis Hamilton pra dar essa volta, deu ruim o motor, meus amigos. E aí o Hamilton acabou indo junto com o Sérgio Pérez no carro dele. E ainda teve outra questão. O carro que deu ruim o motor, esse carro clássico, acabou vazando óleo na pista. E depois o pessoal ali do autódromo acabou tendo que jogar alguma coisa ali para amenizar. E foi bem no lugar que o Max Verstappen iria largar. Depois disso, antes de começar o GP, a gente ainda teve essa cena aqui que pareciam dois pilotos da Ferrari, né? Porque a Red Bull acabou trocando seu macacão, imitando ali uma roupa do Elvis em homenagem aos Estados Unidos. E a Ferrari trocou o seu macacão também, as cores ali, o layout, para esse GP de Las Vegas. Só que o Max Verstappen usou um macacão branco e o colocaram pro Pérez um macacão vermelho e branco, exatamente igual ao macacão da Ferrari. E aí a gente teve essa cena aqui do Leclerc e do Pérez um do lado do outro, que pareceu dois pilotos da Ferrari. E finalmente começamos o GP de Las Vegas. E logo na primeira curva já teve treta, já foi o caos
pra ser bem sincero. Porque a gente teve vários carros, e daqui a pouco eu falo do primeiro colocado, mas teve vários carros dando ruim. Primeiro, o jovem Alonso acabou rodando sozinho. Nessa que ele rodou sozinho, o Bottas bateu nele, o Pérez se envolveu nessa treta. Meu, vários carros na primeira curva ali para a esquerda do GP de Las Vegas, vários carros se envolveram nesse acidente. Só que além disso, que aí foi isso que gerou o safety car, né? Mas além disso, a gente teve o primeiro colocado, que foi a disputa entre Leclerc e Verstappen. Como o Verstappen estava indo pelo lado sujo, a gente estava assim mais o lado de dentro da pista, ele acabou demorando um pouco mais, freando mais tarde, porque como ele estava pelo lado de dentro, ele falou, vou frear mais tarde, vou dar uma espalhadinha e vou ganhar quando o Leclerc vier, ele não vai conseguir me ultrapassar, vou frear mais tarde, vou fazer a curva e ganhar a primeira colocação. Até aí beleza, só que lá em Las Vegas, pelo frio, não tava tão calor assim, a temperatura nos pneus estava tensa de chegar na temperatura ideal. E aí, provavelmente, o Max Verstappen, na hora que ele foi dar essa freada, esse frear mais tarde, não tinha temperatura ideal nos pneus, nem nos freios, né? Que o freio também da Fórmula 1 tem que trabalhar num certo range ali, num certo intervalo de temperatura. Não tinha, ele acabou saindo de frente. O que é sair de frente? Você não conseguir virar o carro. Quando sai de traseira, o carro acaba rodando. Quando ele perde a frente do carro, quando o piloto perde a frente do carro, geralmente numa freada mais tardia, você acaba não conseguindo virar o volante. Você vira o volante e o carro não vira. Isso é sair de frente. Parece que o Verstappen, parece que aconteceu isso. Porque ele não virou o carro e parece, assim, rápido ali na hora, pareceu que ele fechou o Leclerc. Eu tô numa encruzilhada, porque partes eu acredito que realmente o Verstappen, essa coisa dos pneus e tudo mais, ele saiu de frente e não conseguiu virar o carro. Só que parte também eu não duvido do Verstappen ter feito isso de propósito, viu? Vou ser bem honesto, a gente conhece o Verstappen. Depois disso, depois das bandeiras amarelas, a corrida voltou, tivemos o acidente do Lando Norris, ele bateu forte, ele saiu de traseira do nada, bateu no muro, foi pra uma das curvas ali do circuito de Las Vegas, foi direto de frente no muro. Primeiro ele bateu no muro lateral, depois de frente, bateu forte o Lando Norris, e realmente pareceu que foi aquela questão dos pneus que a gente falou. Quando ele foi fazer a curva, não tinha aderência no pneu e ele acabou perdendo a traseira. Não pareceu que foi um erro do Lando Norris, não. Ainda bem que não aconteceu nada com ele, só que acabou gerando um safety car, porque foi a batida forte, o carro acabou ficando destruído. Depois do safety car, lá mais ou menos pela volta 8, a comissão de prova demorou pra caramba pra dar essa punição. Na volta 8 anunciaram que realmente o Max Verstappen tomaria 5 segundos de punição por causa daquela largada, aquela fechada no Leclerc na curva 1 pós-largada. E o Verstappen até esnobou no rádio, né? Porque ele falou, pá, manda um abraço pra FIA aí por causa desses 5 segundos. Porque, meu, o Verstappen tá voando, né, gente? 5 segundos pra ele é o quê? Ele já tava 3 segundos do Leclerc. 5 segundos pra ele tira assim, ó. Depois disso, na volta 16... vimos uma coisa inacreditável nesse ano de 2023, né? Na volta 16, vimos Charles Leclerc ultrapassar Max Verstappen, meus amigos. Max Verstappen foi ultrapassado na primeira colocação. E não foi nem por causa daqueles 5 segundos, viu? Realmente, o Verstappen não estava gerenciando, a questão da temperatura nos pneus dele não estava boa, estava desgastando mais do que era o previsto, e o Leclerc começou a chegar nele. Leclerc gerenciando melhor esse desgaste de pneus, e volta 16, Leclerc passa, Leclerc é primeiro colocado, e aí a gente viu, temos uma esperança. Será que o Leclerc vai ganhar? Ele fez pole e vai ganhar esse GP? Volta 17, uma volta depois, tivemos aí um contato em uma das curvas ali de Las Vegas entre o Lewis Hamilton e o Oscar Piastri, que acabou danificando os dois carros. Asa de um, pneu do Lewis acabou furando, mas pelo menos os dois conseguiram levar os carros até o boxe e conseguiram voltar para a pista. Mas assim, acabou com a corrida deles. Volta 25, metade do GP praticamente indo. E o que aconteceu? O Verstappen tinha ido pro box, tinha trocado os seus pneus, colocado pneus duros, e ele tava escalando o pelotão, normal pro Verstappen, né? Numa dessas ele foi ultrapassar o George Russell, só que assim, ele foi muito otimista, vou ser bem sincero. O Verstappen iria ultrapassar o Russell, gente, ia acontecer uma hora ou outra.
Só que ele acabou dando uma mergulhada numa curva que não é muito comum. O Russell não viu o Max Verstappen, tanto que o Verstappen comentou no rádio: meu, eu acho que o George Russell não me viu, porque foi estranho. E realmente não viu, porque, pô, ninguém esperava que o Verstappen iria mergulhar naquela curva. Ele acabou mergulhando por dentro, ultrapassando o Russell, só que como o Russell tava por fora e não viu ele, o Russell foi fechar para fazer a curva normal, como se não tivesse ninguém ali. Só que tinha o carro do Max Verstappen. Nesse impacto, o Verstappen acabou perdendo uma aleta ali, lateral da asa frontal do carro dele, e o George Russell também. E foi um monte de destroço para a pista dessas asas aí do pessoal. Isso, e destroços na pista é o quê? Outro safety car. Depois disso o GP continuou, Russell foi pro box, acabou com esse safety car, vários carros indo pro box ali. E começamos a partir de então, meu amigo, a caça do Leclerc, que estava na terceira colocação. Verstappen já estava em primeiro, continuou ali, foi para a primeira colocação. Começamos a caça de Leclerc na terceira colocação contra Sérgio Pérez na segunda colocação. Leclerc a cada volta tava tirando tempo, e a gente falou: porra, vamos ter uma disputa aqui pelo menos no finalzinho. Volta 49, penúltima volta, o Leclerc tava colado no Sérgio Pérez. E aí a câmera da Fórmula 1 apontou pro Justin Bieber que ele queria agitar ali a bandeira quadriculada depois da última volta, pros primeiros colocados ali, obviamente. E aí mostrou essa imagem que eu tô colocando na tela, que é maravilhosa, né? O Justin Bieber, zero vontade, gente, zero vontade de estar ali, com uma cara de: que eu tô fazendo aqui? E, meus amigos, aconteceu na última volta, praticamente na última curva de Las Vegas. Depois tem uma chicanezinha ali, mas na última curva de Las Vegas, da última volta, Leclerc manda bem demais. Ele deu um mergulho, assim como o Max Verstappen fez ali na volta 25 contra o Russell, só que esse foi muito mais bonito, mas muito mais bonito, porque ele deu um mergulho bem antes assim, para um carro de Fórmula 1, né? Bem antes realmente do Sérgio Pérez entrar para fazer a curva. O Verstappen na volta 25 deu esse mergulho, só que quando o Russell já estava bem quase fazendo essa curva, por isso que aconteceu o choque. Já nessa, o Leclerc deu esse mergulho um pouco tempo antes, então o Sérgio Pérez viu que ele tinha sido ultrapassado. E, meu, foi lindo demais, lindo demais. Que pena que eu não posso colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, tá lá no Instagram do Reaceleração. Mas tô colocando a imagem, lindo, mas lindo. O Leclerc se redimiu por causa de, ter sido ultrapassado pelo Pérez e tudo mais que aconteceu no GP. Ele também deu alguns azares por causa dos safety cars, deu azar, sem dúvida nenhuma, mas lindo. Então o Leclerc passa Pérez, fica na segunda colocação e sai como um vitorioso, obviamente, desse GP. E assim foi a classificação final do GP de Las Vegas. Ficamos aí com Verstappen mais uma vez vencendo pra variar, né? Leclerc em segundo, Pérez em terceiro, Leclerc em segundo, que passou o Pérez assim, ó, brilhantemente. Ocon na quarta colocação, meus amigos. O Ocon largou de 16º. Lembra que a gente comentou? 16º, chegou em quarto. Gigante GP da Alpine, gigante GP do Ocon. Depois a gente tem o Stroll em quinto, ótimo GP. O Stroll largou lá de trás, ele ficou no Q1, lembra que a gente comentou? O Stroll largou lá de trás, chegou em quinto lugar. Carlos Sainz com um ótimo GP de recuperação. Carlos Sainz largou em 12º, chegou em sexto. Hamilton em sétimo. Russell em oitavo. E aí você fala: pô, Moa, o Russell não ficou, agora eu não lembro, mas o Russell ficou em quarto ou em quinto? Por que tá aparecendo em oitavo? Porque o Russell tomou 10 segundos de punição por causa daquela batida lá na volta 25 contra o Max Verstappen. Puniram o George Russell, por isso que ele ficou em oitavo. Alonso em nono, Piastri em décimo, Gasly 11º, Albon 12º, Magnussen em 13º, Ricardo em 14º, Zhou 15º, Logan Sargent no seu lugar, né? Em 16º, Bottas 17º, Tsunoda 19º, Hülkenberg na última colocação e o Norris, que acabou abandonando ali por causa daquela batida no começo do GP. Depois disso tivemos o pódio aí com a salinha, aquela salinha dos pilotos não sendo uma sala. Las Vegas é maluco, né? Eles inventaram de colocar os três dentro de um carro, colocaram dentro de um carro, levaram eles para um local, em frente a um hotel famoso ali em Las Vegas. Eles deram as entrevistas
e voltaram pro carro no lugar original pro pódio, meu Deus. E outra coisa engraçada do pódio também foi que, lembra que a gente falou do macacão? Que a gente falou que o macacão do Pérez era parecido com o da Ferrari? E realmente ficou estranho, porque foi o Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo com o macacão vermelho, e Pérez em terceiro com o macacão vermelho. Pareceu duas Ferraris e a Red Bull. E com isso, Sérgio Pérez garante, com esse resultado, o terceiro lugar, o Hamilton chegando lá na sétima colocação, Sérgio Pérez garante o segundo lugar no campeonato de pilotos. Então a Red Bull, pela primeira vez na história da equipe, né, consegue uma dobradinha. Os 4 títulos do Sebastian Vettel não tinha conseguido uma dobradinha. Os 2 títulos do Verstappen, 2021 e 2022, não tinha conseguido uma dobradinha. 2021 foi o Hamilton em segundo, 2022 foi o Leclerc em segundo. E agora, pela primeira vez na história, então o Pérez entrou para a história da Red Bull. Pela primeira vez na história, a Red Bull consegue uma dobradinha de pilotos. Conseguiu o campeonato de construtores, conseguiu títulos de pilotos com o Verstappen e conseguiu o segundo lugar de pilotos com o Sérgio Pérez. E a Red Bull expande o seu recorde, né? A Red Bull consegue o recorde aí de 20 vitórias nessa temporada de 2023 em 21 corridas. E aí você fala, Moa, qual que foi essa outra corrida? O Carlos Sainz pela Ferrari venceu o GP de Singapura. Então, dos 21 GPs que a gente teve em 2023, agora em Abu Dhabi vai ser o 22º e último, dos 21 que a gente teve, gente, 20 a Red Bull venceu, ou com o Verstappen, ou com o Sérgio Pérez. 18 vitórias pro Verstappen, também um recorde do Verstappen, e 2 vitórias do Sérgio Pérez. Sem dúvida, é o maior domínio da história da Fórmula 1 de uma equipe e de um piloto em uma temporada. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente na aceleração. E não se esqueça, olha aqui embaixo, vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!